paz e a graça do Senhor Jesus. É sempre motivo de muita alegria poder estar com vocês, aqueles que estão aqui e aqueles que estão em casa. É sempre um prazer poder ter esse tempo de comunhão com vocês. Eu queria compartilhar com vocês um texto da Palavra de Deus que Deus colocou no meu coração durante essa semana, que se encontra lá no livro de Atos, capítulo 17, do versículo 24 ao versículo 31. Você na sua casa pode abrir a sua Bíblia, se quiser, ou pode ouvir a leitura do texto. Quando nós abrimos, nós podemos fazer as nossas próprias correções da leitura, mas vamos ler o texto. O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo Ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuário feito por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois Ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. De um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem a Deus, se porventura tateando possa achá-lo, bem como está longe de cada um de nós. Ele não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos, nos movemos, nos existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra trabalhada pela arte e a imaginação do homem. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam, porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com a justiça por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre dos mortos. Até aqui para a leitura. Nessa noite eu queria falar sobre o Deus soberano cuidando de nós. Nós vivemos um momento de muita dificuldades, uma turbulência está acontecendo em nossas vidas, em nossas cidades, em nosso país. A gente não sabe exatamente por que estamos passando por essa turbulência. Eu tenho por mim a pensar que é a mão de Deus que está sobre o nosso povo, sobre a nossa nação, sobre o mundo. Porque o homem tem distanciado de Deus, buscando outras formas de viver contrários aos padrões e os princípios estabelecidos por Deus. E na história sempre Deus manifesta de forma muito forte sobre a humanidade. Quando a humanidade começa a desprezá-lo, rejeitá-lo e construir seus próprios deuses. Mas muitas vezes nós estamos sofrendo por coisas que nós mesmos construímos. Às vezes é por causa do nosso pecado. Às vezes também podemos estar sofrendo por ter uma vida piedosa, uma vida de dedicação, de fidelidade a Deus. Todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos, diz a palavra de Deus, 2 Timóteo 3,12. Você confia nas promessas de Deus? Sabemos que ousadamente a graça do trono de Deus recebe as nossas orações e responde às nossas orações. Alegremos que o evangelismo que nós ministramos através da pregação da palavra de Deus vai alcançar o coração de qualquer um pecador, mais endurecido que seja, a graça de Deus pode alcançar. O texto, Paulo chega numa cidade, coração endurecido, cheio de filosofia vã, costumes estranhos aos costumes naturais do homem viver, e leva uma mensagem naquele lugar, cheio de idolatria. E eu quero abordar somente a mensagem que Paulo fala da soberania de Deus,
cuidando da necessidade de cada um, mesmo naquela sociedade que tinha uma vida divorciada de Deus, uma vida longe de Deus. Paulo chega e vai expressando e comunicando e mostrando àquela sociedade Deus trabalhando no meio deles, de forma tão especial aqui nesse texto. Quando ele diz que o Deus que criou todas as coisas é o Deus que existe, é o Deus que dá a vida, é o Deus que dá a respiração, é o Deus que está cuidando de cada detalhe da vida de cada um daquele povo, porque é o Deus soberano. E esse Deus soberano, amado, é aquele que são salvos por Ele, que escolhe viver o caminho da salvação. O Espírito da vida eterna, mesmo que era um espírito morto e foi avivado pelo poder do Espírito de Deus, que tinha uma mente cauterizada, fechada pelo pecado e cegada pelo inimigo. Deus abriu essa mente para compreender que é o propósito dele, que ninguém veio aqui por nada, nós viemos aqui pelo propósito de Deus e para fazer a vontade de Deus. Aqueles que reconhecem, amado, que Deus é seu refúgio, é sua fortaleza, é auxílio presente na adversidade, por isso que tememos, mesmo que a terra trema, como diz o salmista 46:2. Isso traz um conforto em nossa alma, mesmo passando por tantas tribulações, por tantas dificuldades, por tantas lutas, Deus está cuidando de nós. Deus está trabalhando em nossas vidas. O grandioso Deus soberano merece ser amado, ser honrado por todos os que conhecem. É muito bom, amado, quando nós conhecemos a Deus e honramos a Deus porque nós conhecemos. Mesmo por aqueles que não o conhecem, precisa conhecê-lo. E Deus se faz presente nessa situação. É uma situação que os intelectuais, é uma situação que os cientistas, que os governantes estão confusos, não tem resposta, não tem uma solução para dar uma resposta prática para essa situação. E vai ter que ficar à mercê dos cuidados da vontade de Deus. Porque não existe a mente intelectual tão sábia que tem a resposta coerente para tudo que está acontecendo. Eles precisam deixar à mercê da vontade de Deus. Nada acontece, amado, na terra, no cosmos, que Deus não está no controle disso. Nada acontece, porque Ele é onipresente, é onipotente, Ele é todo poderoso, e Ele sabe todas as coisas, Ele tem todas as coisas sob o domínio da mão dEle. Então não tem como as pessoas dizer que Deus não está cuidando desta situação, que Deus não está no controle desta situação, que Deus está distante dessa situação. Por que, amado, eu estou dizendo isso? Porque nada acontece neste mundo além do poder e do conhecimento do nosso Deus. Deus é antes de todas as coisas. Deus criou todas as coisas. Deus sustenta todas as coisas. Deus está acima de todas as coisas. Deus sabe todas as coisas. Deus pode todas as coisas. Deus possui todas as coisas. Deus é rei sobre todas as coisas. E Deus está no controle de todas as coisas. Porque Deus é onipresente. Amém, irmãos? Deus é onipresente. Ele não está lá no trono olhando o que está acontecendo aqui, mas Ele está aqui entre nós. Ele está vivendo a realidade aqui entre nós. Todos que Deus escolheu e chama soberanamente para si na salvação, Ele mantém em segurança eterna. Todos que Deus escolhe e chama soberanamente para si na salvação, Ele mantém em segurança eterna. Essa é a afirmação profundamente, teologicamente clara dentro da palavra de Deus. Todos que Deus escolheu e chamou soberanamente para si na salvação, Ele mantém em segurança. Aí fica a pergunta:
Se está em segurança, é porque alguns que Deus chamou estão morrendo com o coronavírus. Porque Deus permite que passamos, junto com todos, pela mesma aflição, pela mesma tribulação. Se Deus permite o desafio, Ele é providenciar a graça para que enfrentamos dentro da sua vontade. E Deus usa, amado, em toda a história, doenças, tragédias, flagelos, convulsões, como forma de trazer o juízo, especialmente sobre aqueles que vivem e entregam a sua vida para o pecado. E nós sabemos, amado, mais do que nunca o nosso mundo está desordenado, impregnado profundamente dentro do pecado, esquecendo os valores primários da família e da convivência do cidadão, desprezando os princípios elementares da palavra de Deus, fundamental da palavra de Deus para a alma humana, e desprezando a instrução do Criador. E dentro desta convulsão, Deus trabalha nessa situação de hoje. Veja que esse ano, amado, só sobreviveu o carnaval das festas realizadas no nosso país. De lá para cá, todas elas, as grandes festas do país, foi cancelada. Veja como Deus está tratando a situação, como Deus soberano está cuidando, como Deus está trabalhando. Por que será que Deus está trabalhando dessa forma? Porque Deus está permitindo que tudo seja cancelado. Porque Deus está permitindo o confinamento das famílias. Será que esses valores da família, que é tão importante para Deus como a célula primária da sociedade, não estava sendo corrompida por grandes festas, por grandes movimentos da nossa sociedade, por grandes eventos da sociedade, por obscuridade da sociedade, pela corrupção, pela imoralidade da sociedade? E Deus decidiu, através de uma ação global, recolher essas famílias para o seio do núcleo da familiar e começar a trabalhar os conceitos verdadeiros e aprofundar os valores ético e moral estabelecidos na palavra dele. Ou será que Deus não está trabalhando nessa hora na vida familiar, mudando os valores da família, construindo novos valores da família? Veja quantas famílias estão desmoronando nesse momento de confinamento, porque não vivia como família, era só um lugar de encontro para dormir, para comer, mas não era uma família. Quando a juntaram para viver como família, não sabia viver como família, então mutuamente se destruindo. Então Deus está, de uma certa forma, trabalhando a nossa sociedade, trabalhando o nosso país, trabalhando a humanidade no conceito de estabelecer as regras principal, fundamental de fortalecimento dos núcleos familiares. Por isso eu estou dizendo, amado, que Deus usa isso como um julgamento, especialmente contra aqueles que entregou as suas vidas para viver uma vida de pecado, entranhou-se no pecado. Um exemplo disso, amado, eu queria reportar Atos 12, versículo 23, o rei Herodes se exaltou, deixando-se chamar de Deus. No mesmo instante, um anjo do Senhor feriu Herodes, por ele não haver dado glória a Deus, e comido de verme morreu. Atos 12, 23. Porque, amado, Deus permite que o imperador, que o chefe de estado, o rei Herodes, diz a palavra do Senhor, que exaltou
querendo ser mais do que Deus, querendo ser Deus naquele momento da história, e Deus permite, amado, no instante, o anjo do Senhor ferir Herodes e os vermes comer Herodes ali. Era o julgamento de Deus para aquela sociedade onde Herodes era um modelo. O herodianismo era um modelo de vida, de filosofia de vida. E Deus disse: essa filosofia não está conforme meus princípios. Ele é comido por verme. O homem queria ser Deus e é comido por verme. Para Deus não tinha nenhum valor a posição de Herodes naquela situação. O humanismo idolátrico sempre alimenta projeto arrogante. Os planos do Herodes excluíam Deus. Então ele estava em oposição a Deus, apesar de ser o rei, de ter uma nação a seus pés, de governar um povo, estar no centro de uma história que podia contar uma história com o final melhor para ele e para a sua sociedade. Ele não apenas se opõe a Deus, mas quer ser igual a Deus, até mesmo ocupar o lugar de Deus. Quais foram as suas motivações? Qual foi a motivação de Herodes, que já era um rei, querer se colocar no lugar de Deus? Nosso país, há muitos Herodes desse jeito agora. Há muitas pessoas com a mesma postura de Herodes, querendo ser Deus, quer ter resposta para tudo que está acontecendo, quer ter solução para todos os problemas que estão surgindo, sem Deus. Diz há pouco tempo, a ciência responde a questão da pandemia. A ciência respondeu? Não, a pandemia continua, com toda a força, com todo o vigor, com as suas mutações, atingindo a quem ela quer atingir. Qual era a motivação de Herodes, amado? Em primeiro lugar, notoriedade. Ele queria ser conhecido como o melhor rei, que respondeu, deu uma resposta clara para aquela situação. Hoje no Brasil, amados, de enfermeiro ao Supremo Tribunal Federal, todo mundo tem uma resposta para resolver o problema do Brasil. Todo mundo tem uma resposta. Notoriedade, ser visto, ser reconhecido. Falaram que a quantidade de notícia falsa publicada por médico na rede social está maior do que na época da política no Brasil, agora. Médico e enfermagem, e o povo da enfermagem na rede social está maior do que aconteceu na eleição. Todo mundo tem uma resposta para tudo. Notoriedade, ser visto, tornar celebre o nome. Não, ele é o melhor, ele teve a ideia, ele teve o projeto, esse é o melhor projeto, vai resolver o problema, as pessoas vão resolver o problema. Fama. A pessoa não era vista nunca, fez uma coisa e está na mídia, é famoso agora, está na rede social, fez alguma coisa, está na rede social. Aspira o centro de todas as coisas. Mas Deus é soberano, amado, e Ele está cuidando de nós. Eu disse: todos que Deus escolhe e chama soberanamente para si, na salvação, Ele mantém em segurança eterna. Eu disse que nós vemos o humanismo idolátrico sempre alimenta esses projetos, arrogante e diferente. As nações têm virado as costas para Deus, tentando banir Deus da sua história, ter substituído Deus por outros deuses. Mais do que isso, tem escarnecido o nome de Deus e cultuado a si mesmo. Veja o xerife de todo o universo, Estados Unidos da América, está na mesma situação do país da terceira
divisão do Brasil. Igual, sofrimento igual, dor igual, morte igual. Arrogância está no chão. Mais do que isso, amado, a tentativa de tirar Deus do centro da vida e colocar em seu lugar os seus deuses, os deuses modernos que surgem nesses movimentos, nas respostas, das soluções, que vêm para o centro da vida das pessoas, vêm para o centro das nações. Nós, amados, crentes salvos, chamados primeiramente para a salvação, temos segurança eterna, mas passamos pelas aflições e o sofrimento que passa a todas as pessoas. Nós experimentamos, amados, o efeito físico do juízo de Deus. O joio e o trigo estão entrelaçados. Não dá para tirar o joio do trigo e nem o trigo do joio. Estamos entrelaçados. Então, com isso, nós somos afetados com desastre, com doença, com frustrações. A história, amado, é uma escada ou uma esteira rolante de cadáver. Porque Deus soberano, que cuida de nós, permite que a gente passe pela moenda do sofrimento, para tirar o melhor de nós. Cada vez que você passa a cana pelas moendas, melhor da cana você vai tirar. Passa uma vez, passa o bagaço segunda vez, passa o bagaço 3 vezes. Eu estou usando a moenda porque a nossa região é de cana. E os que trabalham nas usinas sabem o que a moenda faz com a cana. Tritura a cana e tira tudo que pode da cana. Deus permite, amado, que toda a criação passa pelo mesmo teste. Toda a criação passa pelo mesmo teste, pelo seu julgamento, pela sua mão sobre todos. E Paulo é um apóstolo que aprofunda muito essa questão da soberania de Deus, da mão de Deus está sobre a sociedade, sobre o povo, e o juiz de Deus está purificando o povo. E esse juiz de Deus, amado, ele não é punitivo para os crentes, ele é purificador para os crentes e punitivo para os incrédulos. O juízo de Deus não é punitivo para os crentes, ele é purificador da vida do crente, mas é punitivo para os incrédulos. Incrédulo e crente estão no mesmo espaço, vivendo no mesmo ambiente. Deus vem com o juízo sobre os dois. Um é purificação e outro é punição. Qual a diferença? Purificação torna melhor qualidade. Punição é uma disciplina. É diferente os dois. Não é uma condenação, portanto, nem sofrimento devido ao juízo específico de Deus sobre o pecado específico. Contudo, às vezes, pois, amado, nós provocamos a essa forma de ação de Deus. Paulo diz lá em Romanos 8, versículo 20 a 22: pois a criação está sujeita à vaidade, não por sua própria vontade, mas por causa daqueles que a sujeitou, na esperança de que a própria criação se libertará do cativo, da corrupção, para a libertação da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação em seu tempo geme e suporta angústia até agora. Vamos pensar como Paulo está pensando quando escreve essas palavras. Eu disse que o juízo divino de Deus para os crentes é purificador,
para os não crentes é punitivo. Paulo diz: pois toda a criação está passando pelo juízo de Deus, não porque era a vontade dela. A criação não buscou o juízo de Deus para ela, mas por causa daquele que sujeitou, que é os perversos, que vivem na perversidade, que provoca a ira de Deus, que leva à convulsão social, que leva à convulsão política, que leva à convulsão econômica. Os perversos que provocam a ira de Deus, que sujeita a criação a sofrimento. Daqueles que a sujeitou, diz a palavra, na esperança de que a própria criação se libertará do cativo da corrupção. Será, amado, que aqueles que a sujeitou à criação, na convulsão que está passando, amado, ambiental no país, a corrupção que está acontecendo no país, mesmo da pandemia, poucos municípios do Brasil escapam da corrupção. Há um grande espírito de corrupção entranhado na nossa sociedade. Seja pequenos delitos, seja grandes delitos, está acontecendo, amado. Mesmo debaixo da soberana mão de Deus, mesmo debaixo do julgamento de Deus, o homem não percebe que ele está sendo disciplinado para mudar o comportamento, a sua conduta e voltar para o Deus poderoso, o Deus verdadeiro, o Deus que cuida de cada um de nós. Diz o texto que é para libertar da glória os filhos de Deus. Por quê? Para libertar da glória os filhos de Deus, porque sabemos que toda a criação em seu tempo geme e suporta a angústia até agora. Quantas angústias a sociedade brasileira tem passado, quantas lágrimas, amado, a família brasileira tem chorado por aqueles 63 mil e mais de mortos por causa da pandemia. Quanta dor, quanto luto, quantas lágrimas, quanta angústia, quanto lamento. Cativeiro corrupto geme. Estas imagens, amadas, de devastação, de miséria global, desde o pecado está instalado no coração do homem. O julgamento de Deus, amado, vem e coloca a própria criação sujeita à vaidade do homem, e leva a criação a suportar sofrimento e angústia, na esperança de um dia vir a restauração. Satanás não sujeitou em esperança, Adão não sujeitou a esperança, mas Deus que dá a esperança. O próprio Paulo disse em Romanos 5,16: o julgamento derivou-se de uma só ofensa para a condenação. Então vivemos, amado, um tempo de condenação, um tempo de julgamento de Deus. Deus está com a mão dele sobre a nossa nação, sobre a nossa cidade, sobre o povo brasileiro. Deus está sobre a mão sobre o mundo geme, a natureza geme, o homem geme, a família geme, as autoridades gemem, o poder judiciário geme, o poder econômico geme, todos os poderes estão gemendo debaixo da mão poderosa do Senhor, mas não percebe que é a mão de Deus que está trazendo purificação para a nação brasileira, trazendo punição, pecado da severidade, contra todo tipo de pecado que levanta contra o Deus Criador, que estava destruindo famílias, destruindo a sociedade. Deus permite que toda a criação passe pelo mesmo teste. O juízo até sobre os filhos de Deus.
É que o pessoal da teologia da prosperidade, da teologia da libertação, fica assustado, né? Porque o filho de Deus não pode sofrer, não pode passar por prova, não pode passar por luta, né? Ele nasceu para ser próspero, é filho do rei, né? E agora Deus derruba as máscaras de toda essa crença, né? Dizendo, não, vocês passam assim também, junto com os outros. O trigo está com o joio está com o trigo. Deus está quebrando, gente, uma carreira teológica defendida por os últimos 30 anos, nesse período de tempo agora, na prática. As máscaras estão caindo, né? Eu fiz uma palestra, né? Coloquei no meu canal, né? Falando sobre a vida financeira, eu abordei entrei um pouco nessa parte aí. Dessa situação que estamos passando agora. Deus pode, amado, nos sustentar durante este período. Deus está cuidando de nós. Mas os cristãos são afligidos por tsunami, por terremoto, por tempestade, por raios. O cristão é atingido da mesma forma que o não cristão. Porque chegou o tempo de começar o juízo, é pela casa de Deus. Se começa por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? E se é com dificuldade que o justo é salvo? Pedro diz essa palavra num desespero tão grande, gente. Pedro está pregando para a comunidade dos crentes, ele diz isso para o pessoal, e diz assim, vamos sofrer por causa do Evangelho, vamos passar por luta por causa do Evangelho, vamos passar por prova por causa do Evangelho, muitos vão morrer por causa do Evangelho. Ele diz essas palavras para esse povo, porque chegou o tempo do julgamento, é pela casa de Deus. E como por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho? E se é com dificuldade que o justo é salvo? Mas a diferença, amada, é que nós estamos cheios de esperança, mesmo sabendo que a mão de Deus está pesando sobre a nossa sociedade, sobre as nossas vidas. Nós estamos cheios de esperança, porque a liberdade da glória dos filhos de Deus é o justo é salvo. Nós sabemos que o justo é salvo, que nós somos salvos. Vamos passar pelo juízo, mas nós somos salvos. Também podemos nos colocar no bojo do sofrimento de todos os cristãos, porque somos fiéis a Deus, pedindo que a graça apenas para encontrar o perdão já oferecido. Então, amado, mesmo nesse mover de Deus na sociedade, nesse ato de julgamento punitivo